Obrigado. Obrigado por me chamar de moço. Mas a palavra de Deus diz que aqueles que confiam no Senhor renovarão as suas forças, voarão como águias, correrão e não se cansarão. Então é nessa força que eu sigo, como moço. Obrigado. E é nessa força que nós vamos estudar hoje um assunto para lá de delicado, que nós vamos falar da mordomia dos bens. E quando a gente fala de bens, a gente pensa logo em dinheiro. E muitas vezes a gente tem a sensação de que dinheiro é coisa que a gente trata da porta da igreja para fora. Dinheiro é coisa que a gente tem a ver com a nossa vida privada, com a nossa vida secular, com o nosso trabalho e que não tem nada a ver com a eternidade. Mas não é verdade. A palavra de Deus trata sobre dinheiro e muito. Eu confesso que durante a preparação aqui do estudo, e não é o primeiro que eu faço sobre dinheiro aqui na igreja, eu já fiz um em 2006, depois um em 2008, depois em 2011. Não é que a minha memória está tão boa assim, não, é que eu tenho tudo arquivadinho, sabe? Entendeu? Então, eu fiquei procurando que linha que a gente ia falar, e comecei a ler tudo que a Bíblia fala sobre dinheiro nesse período, e é impressionante que cada leitura é um aprendizado novo. Então quero trazer hoje um foco de o que nós, como mordomos, já que é este o propósito dessa série, como mordomos de Cristo, como que nós temos que administrar os nossos bens. Não vou falar em técnicas aqui de economia doméstica, já fiz isso no passado, né, aqui, mas não vou falar disso, mas eu vou mostrar, através da palavra, como é que Deus enxerga essa questão de dinheiro. Dinheiro é um negócio tão delicado que, às vezes, a gente evita de falar de problema de dinheiro em casa, a gente evita de falar de problema com as pessoas da nossa convivência, a gente evita de falar até com os nossos colegas de trabalho, um não quer que o outro saiba quanto o outro ganha, né? Um não sabe quanto quer que o outro economiza, quanto tem na poupança, então é uma coisa delicada. Mas a gente vai falar aqui da perspectiva divina, e da perspectiva divina a gente não tem que falar daquilo que a gente gosta, mas a gente tem que falar daquilo que Deus, através do seu Espírito Santo, manda que a gente fale. Então nós vamos falar sobre mordomia dos bens, e vamos começar com os 3 motivos que nos levam tá ligado aqui, mas não tá mudando aí. Não. Você vai ter que me ajudar aí. Então, por favor, o próximo slide. 3 motivos que nos levam a falar sobre isso. Boa, vê se consegue. O primeiro motivo, pode mudar? Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Isso se encontra lá em Ageu 2:8. Mais precisamente o livro de Ageu é um livro que a gente lê assim em 20 minutos, 2 capítulos, e conta uma história muito interessante. Quando o povo de Israel volta do seu cativeiro de 70 anos da Babilônia, eles voltam para Israel, e aquelas pessoas que voltaram, muitas delas não conheciam o Israel de antes do cativeiro, porque afinal, depois de 70 anos, e a média de vida daquela época não era tão grande assim, muitos nasceram no cativeiro, nasceram na Babilônia, e aparentemente Ageu era um dos que saiu de Israel, foi para a Babilônia, sobreviveu àquele período do cativeiro. Funcionou agora? Beleza, obrigado, viu? Ageu saiu daquele cativeiro,
sobreviveu àquele cativeiro e voltou para Israel. E ele então é usado por Deus porque ele conhece a referência de Israel antes do cativeiro e depois do cativeiro. E quando o povo volta, sai da Babilônia e volta para Israel, não é que eles tiveram uma vida tão desgraçada assim na Babilônia. Eles conheciam o que era uma boa qualidade de vida, né? E quando eles voltam para Israel, eles começam a estabelecer as suas vidas, e começam a estabelecer as suas vidas profissionais, começam a cultivar, começam a reconstruir suas casas, começam a reconstruir sua vida lá. E Ageu, então, nesse contexto, é chamado por Deus para fazer uma advertência para eles. E essa advertência, o que é? Deus fala assim, através de Ageu: olha, fala aí para o meu povo, né, que eles estão negligenciando uma coisa muito importante nessa reconstrução de vida deles. Eles estão negligenciando a minha casa, o meu templo. Eles já estão morando em casas muito luxuosas, confortáveis, né, além até do que eles estavam acostumados. E eles estão plantando suas vinhas, estão plantando suas oliveiras, suas romãzeiras, e isso está dando fruto, e eles estão muito acomodados com essa situação. Enquanto isso, a minha casa, o meu templo, ele está ainda em pedaços, como ele foi destruído quando da tomada da cidade de Jerusalém. O templo de Salomão estava destruído. O templo de Salomão era um templo de glória, construído com toda aquela, não aquele templo de Salomão que a gente viu lá na Celso Garcia, né? Mas era um templo construído com muitos bens que foram doados pelo próprio povo e que agora se encontrava destruído por causa da invasão que houve lá em Jerusalém. Bom, então, por que era importante o templo? Quer dizer que se a gente destruir esse templo aqui, nós não temos mais como honrar ao Senhor? Não, porque hoje o templo do Espírito Santo somos nós, o Espírito Santo habita em nós, nós não precisamos de paredes, vitrais, palco, nós não precisamos disso para adorar a Deus. Mas naquela época, o templo era a referência da morada de Deus. Para os judeus, era a referência da morada de Deus. Então Deus está dizendo para eles: olha só, vocês construíram as suas moradas confortáveis, luxuosas, estão plantando, estão colhendo e tudo mais, mas o meu templo está destruído. E sabe o que mais? Vocês não se deram conta ainda. Vocês estão plantando, mas eu acabo com isso num sopro, se eu quiser. Vocês estão plantando, mas vocês não estão colhendo tudo que vocês podiam colher. Vocês estão criando os seus bois, mas eles não estão engordando tudo que eles podiam engordar. Vocês estão fazendo as coisas para vocês, mas vocês não estão conseguindo usufruir de tudo que poderia. Sabe por quê? Porque minha prata e o meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Então, tudo que eles estavam tendo, eles poderiam ter ainda mais. Eles poderiam colher ainda mais frutos, poderiam colher ainda mais da vide, mais das oliveiras, mais das romãzeiras, mais bois gordos, eles podiam colher isso tudo, se eles tivessem prestado ou dado prioridade à reconstrução da casa do Senhor. Ageu, capítulo 1 e 2. Leiam essa história, porque vale a pena. Como falei, 20 minutos dá para você ler os 2 capítulos e toda essa história, e vocês vão ver esse resumo que eu contei, está tudo lá. Então, a primeira razão para que a gente tenha essa atenção para com a palavra de Deus falando sobre bens, sobre mordomia, sobre dinheiro, é esta: que tudo pertence ao Senhor. E o salmista vai reforçar isso no Salmo 24, capítulo 1, dizendo: do Senhor é a terra e a sua plenitude. O que é a sua plenitude? Tudo que está aqui é dele.
Então, o dinheiro que está no meu bolso, no seu, ou no cartão de crédito, ou no banco, ou não está no nosso bolso porque está em bolso errado por aí, né? Que está nos apartamentos aí né? de Salvador, etc. Todo esse dinheiro, não se preocupe, esse dinheiro é do Senhor. Tudo que nós temos aqui, tudo que nós vemos aqui é do Senhor. Está sendo mal usado por pessoas que não são do Senhor, mas é do Senhor. Né? Essa convicção eu tenho e eu quero que você tenha também. Então, a primeira razão para a gente falar sobre bens na palavra de Deus é porque tudo é do Senhor. A outra razão é que o Senhor, Deus, é quem dá força para adquirir riqueza. Isso está lá em Deuteronômio, escrevendo ao povo de Israel, organizando o Estado de Israel, o povo de Israel. Deuteronômio tem a afirmação de que Deus é aquele que dá força para adquirir riqueza. E a gente vê que a gente tem algum controle sobre a nossa vida financeira, sobre os bens que nós adquirimos, mas não é tanto assim, não é? Quer dizer, quem tem saúde, outros não têm tanta saúde, então não conseguem se desenvolver, outros são criados em ambientes que não conseguem se desenvolver intelectualmente tão apropriadamente para conseguir entrar no contexto de trabalho mais elaborado, mais complexo, para ganhar mais, para obter mais coisas, não é? Então, a gente não tem controle sobre todos os aspectos da nossa vida que nos levam a ter força, ter saúde, ter energia para alcançar aquelas coisas materiais que nós podemos fazer. Então, nós temos que ter a consciência de que tudo pertence ao Senhor e que a força para a gente adquirir as coisas, a gente adquirir os bens, ela vem do Senhor. A terceira razão está em 1 Timóteo capítulo 6, verso 10, quando ele está escrevendo que porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. E ali tem um gráfico, né, que mostra, é um levantamento sobre casais, que mostra como a questão financeira afeta os relacionamentos. Então, a terceira razão para a gente falar sobre dinheiro, na perspectiva bíblica, é de que o dinheiro, se mal administrado, afeta relacionamentos. E a gente sabe que tudo o que Jesus veio pregar aqui para nós na terra tem a ver com relacionamentos, né? Qual é o maior mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, amar ao próximo como a ti mesmo, né? Então, veja só, bastam esses 2 mandamentos, ele disse, e toda a lei de Deus será cumprida. Então, relacionamentos, amar um ao outro é relacionamento. E o dinheiro provoca problemas no relacionamento. Então, falando aqui de casais, 36% dos casais, eles que são legalmente casados, 36%, quase metade dos casais, brigam frequentemente por causa de dinheiro, por causa de bens, por causa de vida financeira. Então, é importante a gente ver que isso afeta o relacionamento. E daqueles que moram juntos, né, uma pesquisa não cristã, mas daqueles que moram juntos também, 33% brigam por causa de dinheiro. E eu acho que isso está até aumentando. Essa é uma pesquisa um pouco antiga já, que eu usei aí só para ilustrar. É uma pesquisa, na verdade, de 2004. Eu acho que hoje isso até piorou. Não tenho mais dados, estou usando só para ilustrar que o dinheiro, o amor ao dinheiro, não o dinheiro, o amor ao dinheiro cria problemas de relacionamento, e problemas de relacionamento é uma coisa que Deus não aprova. Então, são os 3 motivos pelos quais a gente olha para a palavra de Deus, vai olhar daqui para frente para os ensinos que a palavra de Deus mostra. Então, a gente pode pegar esses 3 motivos. Primeiro, tudo pertence ao Senhor. Segundo, é Ele quem nos dá a força para conseguir os bens. E terceiro é que amor aos bens são causa de ruptura
de relacionamentos. E isso Deus não aprova em hipótese alguma. Então vamos olhar 4 conselhos. Vamos olhar o que conta para Deus. Vamos olhar o que conta para Deus, que são 4 conselhos que estão na palavra dele, né? Um deles é: melhor é a comida de hortaliça onde há amor do que o boi gordo e com ele o ódio. Está lá em Provérbios. Os 4 que nós vamos ver estão em Provérbios. Não é à toa que Provérbios foi escrito, foi compilado por Salomão, conhecido como o homem mais sábio de todos os tempos, né? E ele está dizendo: olha, gente, é melhor a gente estar numa casa onde há amor, princípio da palavra de Deus, amor, onde há amor, do que ter uma casa onde tenha picanha gorda, né, muita fartura, muita coisa boa para comer e tudo mais. Isso tudo é secundário. Lógico que a gente não está aqui em nenhum momento falando que nós não devemos buscar ter melhor qualidade de vida, buscar ter fartura em casa. Não estamos dizendo que não podemos fazer isso, mas nós temos que tratar isso com o seu devido lugar. Numa casa que tem amor, é melhor do que aquela casa que o pai se dedica a ganhar dinheiro na desculpa de que eu faço isso em prol da minha família, mas abandona o cuidado dos filhos, abandona o cuidado da esposa, abandona o cuidado da sua família. Então, tudo que a gente possa fazer para ir buscar bens, buscar riquezas, mas que afeta o amor entre a família, amor entre os irmãos, amor entre as pessoas, realmente Deus não vai valorizar e não vai abençoar. O outro conselho de Salomão é: melhor é um bocado seco, né, um pãozinho amanhecido, seco, e com ele a tranquilidade, do que a casa cheia de iguarias e com desavença. De novo, a gente está vendo aqui a questão do relacionamento, a questão das brigas, da desavença que há entre as pessoas. Por quê? Por causa do dinheiro, por causa dos bens. Terceiro conselho é a sabedoria. Melhor é sabedoria do que os rubis. Rubis, pedra preciosa, valem muito dinheiro, né? E Salomão está dizendo que é melhor a gente ter sabedoria do que ter bens, ter dinheiro, ter rubis, ter joias, ter carro. Melhor que tudo isso é ter sabedoria, porque com sabedoria a gente alcança o bom relacionamento com as pessoas, a gente alcança boas condições de trabalho, a gente alcança, toma decisões apropriadas na nossa vida profissional, na nossa vida financeira. Então, é melhor ter sabedoria do que ter muitos bens. E o quarto conselho que vem de Salomão é que melhor é o pobre. Viram que os 4 versos começam com melhor é do que os bens, né? Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o de caminhos perversos, ainda que seja rico. Então, o que Deus busca em nós através desses 4 conselhos, né? Amor, tranquilidade, sabedoria de vida e integridade. O que é integridade? Integridade é inteiro, inteireza de ser. É aquela pessoa que ela é voltada para fazer a vontade de Deus, não só no domingo, no culto, na igreja, na coinonia, mas ela é uma pessoa inteira, dedicada à vontade de Deus, no seu dia a dia, no seu agir com as pessoas, no seu andar pela cidade, no seu trabalho, em todas as coisas que ela vai se expressar como amor e cuidado de Deus. Então, isso é ser íntegro, ser inteiro, ser uma única pessoa diante de Deus e diante do mundo que nos observa. E é melhor, então, que a gente seja íntegro do que seja rico, né? É melhor ter menos dinheiro no bolso, mas que as pessoas olham
e admirem a gente pela nossa postura de olhar para o outro numa postura de amor ao próximo, numa postura de ajuda ao próximo, numa postura de cuidar do outro, do que ficar preocupado em ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro e ganhar dinheiro, né? Então, a gente tem visto na mídia muitas formas de ganhar dinheiro, e às vezes a gente fica pensando, né? Quer dizer, vou usar esse exemplo só porque é o mais recente, mas não é, infelizmente não é o único, né? 51 milhões de reais mais 49 milhões de reais mais 2 milhões em dólares, né? Num apartamento fechado. Enquanto isso, pessoas estão morrendo nas filas dos hospitais. As pessoas estão necessitadas de cuidado nas escolas, nas cidades, pessoas vivendo de forma miserável aos montes por aí, na nossa cidade e no Brasil inteiro em geral, né? Então, isso mostra claramente como o dinheiro ele pode ser mal usado também, e nós temos a responsabilidade de, às vezes a gente olha para isso e fala assim, nossa, 51 milhões... vezes 0,5% para poupança, me dá um salário mensal, sem precisar fazer nada, de 300 mil reais, né? Olha só que maravilha, né? Então, a gente tende a pensar isso, mas a palavra de Deus está dizendo assim, olha, esse dinheiro não ia fazer bem para você não, eu quero você inteiro à disposição do Espírito Santo para você alcançar outras pessoas para Cristo. Com isso, nós podemos buscar 5 princípios bíblicos sobre finanças, sobre bens, sobre dinheiro, né? O primeiro deles é o princípio do contentamento. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, vai dizer, aprendi a contentar-me com o que tenho. Apóstolo Paulo era uma pessoa aparentemente de uma classe social um pouco mais elevada antes de se converter, porque ele estudou com pessoas muito importantes da época, ele era uma pessoa considerada no seu meio político e social, então ele tinha aparentemente uma posição muito boa. E depois, quando ele aceita Jesus e ele entende que ele tem que viver primeiramente para Deus, ele está contando a experiência pessoal dele, dizendo o seguinte, olha, eu sei o que é comer do bom e do melhor, eu sei o que é dormir nas melhores casas, mas eu sei também o que é passar necessidade, porque eu passei fome, passei sede, passei tortura, passei prisão, eu sei o que é isso. E eu posso garantir que é muito melhor passar isso pelo nome de Jesus do que ter bens, riquezas que não me levam a ter esse relacionamento com Deus. E ele, então, apesar de estar numa situação delicada, porque lá quando ele escreve aos Filipenses, ele está preso e ele está preso e ele está numa situação muito deplorável do ponto de vista econômico, mas ele diz, olha, isso não me importa, porque eu aprendi a viver contente, porque o meu motivo de estar contente não é o que eu tenho, não é o dinheiro, não é a casa, não é a comida que eu tenho acesso. O motivo de eu estar contente é porque eu sigo a Jesus Cristo, aquele que se entregou por mim. É esse o motivo de eu estar contente. Então não importa, se eu tenho dinheiro, eu estou contente. Se eu não tenho, também estou contente, porque o dinheiro e os bens não são a causa da felicidade. Ele está dizendo em Filipenses, ele vai desenvolver essa ideia toda no capítulo 4 e 5 de Filipenses. Eu não tenho necessidade de ter coisas para ser feliz, mas é isso que o mundo traz para nós. Basta olhar as campanhas publicitárias que a gente vê por aí, né? As campanhas dos bens que se oferecem por aí. Olha, carro novo vai fazer você parecer mais jovem, você vai ter mais status,
banco oferecendo crédito para você ter isso, para você ter aquilo, porque a causa de que você não tem é a infelicidade sua. Então a gente olha e acha que se nós adquirirmos aquele carro novo, se nós tivermos aquele cartão de crédito com maior limite, se nós tivermos mais dinheiro no banco, se nós tivermos mais uma casa num bairro melhor, isso vai ser a causa da nossa felicidade. De novo, vou fazer um parênteses aqui. Não é que nós não devamos ou não possamos querer, gostar e cuidar dessas coisas se Deus nos der. Mas essa não deve ser a nossa prioridade de vida, de contentamento. Então, aprendi a ser contente. A gente vê aí essa figurinha aí, né? Uma torradinha, um ovo, um café preto e uma geleinha ali para dar a carinha de sorriso ali. Aprendi a viver contente mesmo com pouco. É isso que Paulo está dizendo e é isso que nós temos que entender como sendo um dos princípios para a nossa vida financeira, para a nossa mordomia dos bens. O outro é adaptação. Provérbios capítulo 21, verso 17, está ensinando que aquele que anda nos prazeres, e para andar nos prazeres desse mundo a gente precisa de dinheiro, né? A gente precisa de dinheiro e não é pouco. Então aquele que anda nos prazeres, que ama o vinho e azeite, no sentido de que está sempre em festa, sempre gastando dinheiro com prazeres momentâneos e da vida atual, isso nunca vai fazer com que a pessoa acumule bens ou que enriqueça, né? Então, aquele que desperdiça os seus bens com os prazeres da vida, não vai enriquecer. Então, é preciso nós termos a adaptação, né? E aí tem uma carteirinha fechada ali, né? Quer dizer assim, não é abrir a carteira para qualquer coisa que apareça na nossa frente. Não, adaptação significa viver com o que eu tenho. Viver com o que eu tenho. Não viver com o que eu tenho, mais o cartão de crédito, mais o cheque especial, não, é viver com o que eu tenho, é se adaptar. Então, me lembro uma época que a gente tinha as 3 crianças pequenas, e criança pequena, você sabe, né? Dá muita despesa, né? Alguém já fez um cálculo que se um casal de classe média não tiver filhos, no decorrer de 40 anos de casado, eles acumulam cerca de 9 milhões de reais, né? Então, assim, eu tenho mais de 40 anos de casado, não consegui juntar isso, porque tive 3 filhos, né? E eu lembro muito longe disso consegui juntar, né? Muito longe disso. Mas por quê? Porque filhos dão despesa, mas filhos são bênção do Senhor, então nós estamos investindo na vida deles, nós não estamos gastando, não é despesa, não é custo, é investimento na vida de pessoas, né? E lembro então uma época que eles eram pequenos e a gente passou assim um aperto financeiro por um período lá, e eles gostavam muito de ler revistinhas assim, né, da Mônica, essas revistinhas Pato Donald, essas coisas, né? E eles queriam, a gente estava numa situação que chegava na banca e falava assim, mãe, essa aqui é nova, saiu nova aqui, compra essa aqui. Eu falei, não, olha, nós já conversamos com vocês, esse mês nós estamos apurados, nós vamos ter que se adaptar, vocês vão ter que ler a revistinha do ano passado que está lá no armário, vamos ter que resgatar e tudo mais. Então essa transparência que a gente tinha com eles, ajudava que eles compreendessem e aprendessem, e aprenderam, pelo que a gente vê hoje na vida independente deles, e aprenderam que a gente tem que se adaptar à situação. Quando não tem problema, vamos comprar, vamos fazer, vamos usufruir daquilo que Deus nos deu, mas nunca comprar na frente, né, para ficar tendo que pagar depois, e depois ficar passando apertado com os juros. Não vou falar de dívida aqui hoje, assim, com muito detalhe, mas vou falar também de que gastar para frente é outro dos princípios que a palavra de Deus não aprova. Não ter dívidas, porque Provérbios está dizendo, o que toma emprestado é escravo do que empresta, né? Creio que a gente já teve, se vocês não estão tendo, já teve experiência com cartão de crédito que a gente vai deixando a fatura vencer, né, ou cheque especial. E
essa coisa vai crescendo, a dívida vai crescendo, a dívida nunca diminui, porque os juros são exorbitantes. A gente ouve falar aí, o governo baixou os juros, tal, mas no cartão de crédito e no cheque especial, isso não baixa. Juros de, sei lá quantos por cento está ao ano hoje, mais de 100% ao ano, né? Quase 400? Então, imagina só, se você paga 20% da sua fatura e deixa os 80%, o mês seguinte ela já vale quase 20% mais. Já os 20% você já pagou, foi só de juros, a sua dívida só vai crescer. E aí você me pergunta, bom, mas eu não posso fazer dívida, eu não tenho dinheiro para comprar uma casa, por exemplo. Ah, bom, dívida tem um detalhe, dívida tem dívida boa e dívida ruim. Dívida boa é aquela que a gente às vezes faz para, por exemplo, potencializar a o nosso ganho, o nosso trabalho. Então, uma pessoa que tem uma costureira, por exemplo, se ela compra uma máquina de costura nova, bom, aquilo faz sentido para ela, porque ela vai produzir mais, vai produzir melhor, vai ter mais clientes, então, ok, vai pagar a prestação daquela máquina com o seu trabalho. Eu chamo isso de dívida boa. A casa é o patrimônio que fica lá, não é? Isso eu chamo de dívida boa, que tem que ser feita com parcimônia e com planejamento, é verdade, mas isso é dívida boa. Agora, a dívida ruim qual que é? Os amigos chegam sexta-feira e dizem assim, vamos numa pizzaria? Aí você está morrendo de vontade de ir com eles, fala com a sua mulher, ela está morrendo de vontade de sair com eles, né? Você olha para a sua conta bancária e diz, está zerado, não dá para ir. Aí você olha para o cartão de crédito e fala assim, mas, né? Cartão de crédito, vamos passar o cartão de crédito lá, a gente pelo menos passa alguns momentos agradáveis lá com as pessoas, com os nossos amigos, vamos passar o cartão de crédito lá. E aí você passa o cartão de crédito, né? Na pizza, e no dia seguinte, o que sobrou? Pizza já era, né? Porque a pizza vai embora no dia seguinte, né? Não vai embora na hora, vai embora no dia seguinte, né? Só que a dívida do cartão de crédito fica. Se você faz isso com uma pizza, tudo bem, mas hoje é uma pizza, amanhã é um mimo que você quer dar para o seu filho, às vezes um mimo que você quer dar para a sua esposa mesmo, para o seu marido e tal, e tchac, vai passando o cartão de crédito daquilo que não precisa. E aí no final do mês está lá, a dívida crescendo cada vez mais. Vocês acham que os bancos, por exemplo, banco não produz nada, banco não produz, nós temos alguns irmãos aqui que trabalharam em banco, né? Banco não produz um carro, não produz uma geladeira, um televisor, uma cadeira. Banco não produz nada, né? Banco só não produz nem dinheiro. Banco só trabalha com o nosso dinheiro. E aí você olha os balanços financeiros do banco, eles anunciam por trimestre. Sabe por quê? Porque eu acho que não dá para a gente entender quantos zeros cabe se eles anunciarem no ano, né? E, o banco Itaú teve 8 bilhões de lucro num trimestre. Né? De onde veio esse dinheiro? Dos juros que eu e você pagamos no cartão de crédito e no cheque especial. Não vem de outro lugar, pode ficar tranquilo. Porque banco não produz nada. Banco não vende nada para ganhar dinheiro. Ele vende o meu e o seu dinheiro que ele faz. É por isso que, passa o cartão de crédito, 12 vezes sem juros, né? Isso não é de graça. Isso não é de graça. Por trás está o mecanismo de nos enredar num momento, de nos levar a um momento em que nós vamos ter que pagar juros daquela brincadeira ali. Então, o que toma emprestado é escravo do que empresta. E aí a gente chega num momento em que a gente depende do cheque especial e do cartão de crédito o tempo todo. Por isso que a Bíblia nos aconselha a não ter dívida. Viver e se adaptar àquilo que nós temos naquele dia. Se nós temos para pagar, nós fazemos a compra. Se não temos, não fazemos. Fazemos a despesa e não fazemos. Isso exige sacrifício? Exige. Exige, mas o apóstolo Paulo ensinou para a gente que contentamento é quando a gente tem, quando a gente não tem. Quando exige sacrifício, quando não exige sacrifício. Né? E muitas vezes a gente cai na tentação de gastar o que não tem só para satisfazer algum problema momentâneo. Outro conselho que a palavra de Deus nos dá na mordomia é que
é preciso planejamento, até como falei, para as dívidas boas que a gente tem. Porque Provérbios está ensinando, os pensamentos do diligente tendem para a abundância, porém, os de todo apressado tão somente para a pobreza. Aqueles que tomam decisões apressadas, sem planejamento, na sua vida financeira, na sua vida dos bens materiais, pode ser levado a tomar decisões que não são adequadas para o perfil do mordomo dos bens, conforme a palavra de Deus nos orienta. O outro ponto é fidelidade. Além disso, requer-se dos despenseiros que cada um se ache fiel. Quando estamos falando fiel aqui, não é só a gente trazer aqui no gasofilácio as ofertas todos os domingos. Nós estamos falando da fidelidade com os bens que Deus dá para nós administrarmos. Então, se Deus me dá um trabalho, através desse trabalho eu tenho um salário, através desse salário eu consigo comprar coisas, gastar coisas, ao mesmo tempo guardar algum dinheiro, eu tenho que fazer isso com sabedoria, com fidelidade. Eu tenho que fazer diante do Senhor, como que eu estivesse fazendo ao Senhor. Então eu não posso só porque, eu dei o dízimo, então 90% agora é meu, eu posso fazer o que eu quiser com isso aí. Posso torrar o dinheiro, posso gastar mal. Não. Porque, lembre-se, todo o ouro e a prata pertencem ao Senhor. Então, nós muitas vezes deixamos as nossas contribuições, dízimos e ofertas aqui na igreja para sustentar o trabalho do Senhor, mas aqueles 90 que ficam no nosso bolso, ou 95, ou 80, não importa quanto você deu, quanto você ficou, né? Nós vamos falar sobre isso um pouquinho mais para frente. Mas aquilo lá também é responsabilidade de nós cuidarmos bem. Então não é justo eu gastar dinheiro da parte que me coube administrar, gastar esse dinheiro com coisas que não vão produzir frutos para o reino de Deus. Então quando eu estou gastando com a minha família, com o meu relacionamento com a minha família, com o meu relacionamento com os meus filhos, quando eu estou dando uma boa educação para os meus filhos, né? Estou abrindo mão muitas vezes de prazeres pessoais que eu poderia ter para investir no reino através da minha família, através dos meus filhos, através de ajuda ao próximo, através de sustentar a obra do Senhor. Então, o que nós queremos é que quando Deus nos encontrar, ou quando nós nos encontrarmos com Deus através de Jesus Cristo, nós sejamos considerados mordomos fiéis daquilo que Ele deixou na nossa mão. Isso, inclusive, na questão financeira. Muito bem, tendo visto esses princípios, então, eu queria falar para vocês um pouquinho sobre a teologia da contribuição. Nós conhecemos, não é confortável falar sobre dinheiro na igreja, né? Eu acho que para os pastores sérios, para os pastores sérios, é mais desconfortável ainda. Mas a gente tem que falar, como eu disse antes, tem que falar não só o que a gente gosta, o que é legal, o que não é legal, mas a gente tem que falar do que a palavra de Deus nos ensina. E a palavra de Deus nos ensina muito sobre a teologia, nos ensina muito sobre contribuição, e eu resolvi chamar esse capítulo aí de teologia da contribuição, porque nós conhecemos muito a teologia da prosperidade. Basta ligar a rádio, televisão, já falei centenas de vezes sobre isso aqui, que nos indigna aquelas pessoas que são incitadas a entregar o seu dinheiro negociando com Deus para conseguir a BMW nova, para conseguir tirar a empresa do sufoco, para conseguir obter, sair de um casebre de aluguel para uma mansão de muito valor, né? Gente que faz isso, e muitas igrejas pregam isso aí. Nós vimos conversando agora há pouco no carro, eu e a Vera, e a gente estava lembrando, por exemplo, como é que é a preparação dos pastores, né? Os pastores, vamos chamar assim, da linha séria, né? Porque não são só os batistas, mas eles têm 5 anos de
de faculdade de teologia, depois para ser, como é que se diz, para ser ordenado pastor, eles precisam estudar muito. A gente está vendo aí o William, que a gente está apoiando lá na Igreja de Piedade, né? Está estudando demais para conseguir passar por uma banca examinadora de outros pastores mais experimentados sobre a teologia, sobre as doutrinas. E lendo sobre outras, principalmente os neopentecostais, a gente vê que os pastores lá se formam em 3 meses. Eles formam e ordenam pastores em 3 meses. Gente, dá para aprender Bíblia em 3 meses? Para se tornar pastor? Sabe por que eles conseguem fazer isso em 3 meses? Porque eles ensinam uma coisa só. Olha, você vai tomar conta de um pedaço do rebanho e o seu objetivo a sua remuneração vai estar vinculada ao quanto você conseguir receber de oferta do povo, e o teu objetivo de oferta de povo é tanto. Então vai lá para uma igreja, e se ele não cumpre o objetivo, ele é exterminado daquele meio. Isso é pior que nas empresas, nem em empresa isso acontece. Mas é assim que os neopentecostais estão falando. Então você liga o rádio, gente, liga o rádio depois das 8 horas da noite. Qualquer rádio, uma dezena de emissoras de rádio vai estar falando sobre teologia da prosperidade. E não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia, para mim, ensina teologia da contribuição. E eu quero então convidar você a abrir aí 2 Coríntios capítulo 8 e 9, e ficar com a Bíblia aberta aí, que nós vamos fazer alguns comentários sobre o que está acontecendo aí nesse capítulo 8 e 9, que Paulo está escrevendo aos Coríntios, e observar algumas coisas que têm a ver com essa teologia da contribuição. Na verdade, essa, para mim, é a passagem que mais valida a visão que nós temos que ter sobre contribuição. Quando eu falo de contribuição, eu não estou falando aqui só do gasofilácio aqui, onde a gente vem domingo e coloca aqui, mas também estou falando disso, né? Também estou falando disso, mas de tudo que a gente entrega dos nossos bens para o reino de Deus. Para o reino de Deus. Então, a contribuição não é só a oferta, o dízimo que a gente dá, mas tudo aquilo que a gente entrega para o reino de Deus. E não é uma coisa muito legal de falar, porque quando a gente está falando assim, de tirar dinheiro do bolso e entregar para o reino de Deus, seja através da igreja, seja através de uma obra missionária, seja através de, por exemplo, os nossos queridos irmãos que estão lá em Piedade, alguns deles foram com seus próprios carros, não vão cobrar a gasolina da tesouraria da igreja, não vão cobrar o seu próprio tempo. Alguns podem estar até deixando de ganhar algum dinheiro porque podiam estar fazendo algum trabalho e estão lá dedicando o seu tempo, seus bens a serviço do Senhor ali naquele local. Então, isso eu chamo de contribuição, e não só a questão de botar uma oferta aqui dentro, né? Mas o que está acontecendo aqui em 2 Coríntios? Paulo está escrevendo pela segunda vez aos Coríntios. Ele fala aos Coríntios de toda a doutrina da salvação. De novo, ele reforça a graça do nosso Senhor Jesus Cristo na vida dele, na vida dos crentes. Ele conta um pouquinho de como está a situação dele, né, na segunda carta aos Coríntios, e quando ele chega no capítulo 8 e verso 9, ele vai desafiar a igreja de Coríntios, e por tabela todas as outras igrejas, inclusive a nós aqui hoje, né, que participem do investimento missionário que era a vida dele e daqueles outros cristãos que estavam vivendo em necessidade. Então ele desafia fortemente a igreja de Coríntios, e eu entendo que ele está nos desafiando hoje, o Espírito Santo está nos desafiando hoje através dessa palavra, para que nós tenhamos uma mente voltada para contribuir para o crescimento do reino de Deus. Então,
no verso 3, né, fica claro que a iniciativa era própria desta igreja e que esse deve ser o princípio que nos oriente a como contribuir. Paulo vai exortar, nós vamos ver aí, em 7 pontos que caracterizam a contribuição conforme a doutrina que Paulo está expondo. Não há dúvida no nosso meio, no meio evangélico, no meio cristão, não só evangélico, mas no meio cristão, que Paulo foi o maior teórico da doutrina do evangelho. O evangelho que é boas novas de Jesus. E quais são as boas novas de Jesus? O reino de Deus chegou até nós. Essa é as boas novas de Jesus. E se o reino de Deus chegou até nós, o reino de Deus implica também em mordomia dos nossos bens. Então, a primeira coisa que ele vai falar, você pode ver aí no verso... estou voltando. Você pode ver aí no verso 1, que contribuição é graça. Contribuição não é um favor que nós prestamos para Deus. Contribuição não é peso que Deus coloca sobre o seu povo. Contribuição é graça. E é importante a gente entender por que Paulo dá tanta relevância a essa igreja de Macedônia que ele cita aí logo nos primeiros versos, né? Agora, irmãos, verso 1, agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. Qual que é a graça que ele está falando aqui? O verso seguinte vai dizer, a graça de contribuir. Então, Deus concedeu às igrejas da Macedônia a graça de contribuir. Por que isso é importante? Os macedônios, eles entenderam perfeitamente essa questão de que contribuição era algo que eles faziam, não por obrigação, mas porque eles consideravam que era uma graça que Deus dava a ele. Ora, a contribuição é minha, mas é uma graça de Deus, né? Então, olha só o que eles falam no verso 4 aí, o que Paulo escreve no verso 4. Eles, os macedônios, suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. Gente, suplicar insistentemente, deixa eu contribuir, eu quero contribuir, porque eu entendo que isso é graça que Deus está me dando, Ele está me dando o privilégio, a oportunidade de contribuir. Não é um peso que Deus está fazendo, não é Malaquias 3, né? Se eu não contribuir, Ele vai vir com um chicote, Ele vai me castigar, vou bater meu carro. Não é isso. Paulo está dizendo, contribuir para o reino de Deus é um privilégio. E olha só a igreja de Macedônia. Por que tinha essa importância as igrejas da Macedônia? Sabe por quê? A Macedônia era uma região de muita mina de prata. Então era uma região muito rica mesmo. Só que ela estava ocupada pelo Império Romano. Então os judeus que moravam lá na Macedônia, eles não tinham privilégio de usufruir daquela riqueza, porque o Império Romano tomava tudo. Era que nem formigueiro, né? Tomava tudo para eles. Então, embora fosse uma região rica de prata, a população vivia em extrema pobreza. Paulo vai dizer isso. E ao viver em extrema pobreza, eles podiam muito bem dizer, ora, por que nós vamos ajudar os nossos irmãos lá de Jerusalém ou de outros lugares, se nós aqui estamos vivendo em pobreza? Mas eles disseram, não, é graça de Deus, nós queremos contribuir, nós precisamos contribuir. Não é um peso que Deus está colocando, mas nós queremos ter esse privilégio de contribuir. Então, eles levantam suas ofertas, e isso nos leva ao segundo ponto, que é contribuição é com aquilo que nós temos hoje. Em nenhum momento a palavra de Deus nos incita a entregar aquilo que nós não temos. Em nenhum momento, né? A palavra de Deus nos ensina a fazer isso.
A gente tem um irmão, não vou citar o nome, só porque não precisa, não vai contribuir para a gente, mas a gente tem um irmão que presenciou muitas vezes a coleta da Igreja Universal do Reino de Deus. Presenciou aquele culto de entrega. E as pessoas chegavam lá, entregavam carros, eles já contratavam um cartório que ficava dentro da igreja, no fundo ali, as pessoas entregavam chave do carro, entregavam documento de casa, eles já faziam a transferência na hora, punham sacolas de dinheiro nos carros fortes e iam em comboio com os carros que as pessoas doavam, tiravam lá do estacionamento e iam em comboio para São Paulo, já levavam embora, porque se a pessoa acordasse no dia seguinte, se desse conta do que ela fez e tivesse arrependida, ela não tinha mais como tomar de volta aquilo. Isso não foi uma vez, nem duas, mas uma pessoa do nosso ambiente aqui que presenciou isso, não vivenciou isso. Então, na verdade, não é isso que a palavra de Deus nos orienta a fazer. Ela está dizendo, olha só, o verso 3 diz: pois eu, Paulo, dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam, mas foi por iniciativa própria, foi porque eles sentiram o desejo de contribuir com graça. Mas a palavra de Deus não está nos orientando a fazer aquilo que nós não podemos fazer, não está nos incitando a isso. Mas por outro lado, nós não podemos nos omitir com aquilo que nós temos hoje. A gente fala assim, mas então, quando eu tiver uma casa melhor, eu vou abrir lá uma sala para a gente então ter uma coinonia. Quando eu tiver mais dinheiro, então eu vou contribuir para missões. Quando eu tiver um emprego melhor, quando eu estiver mais estabilizado de vida, eu vou contribuir mais para o trabalho da igreja, né? Então, não é isso que está falando a palavra de Deus, não, é hoje, com o que você tem hoje. Vocês lembram da viúva que Jesus fala nas suas andanças, né? Ele viu ali a viúva que depositou 2 moedinhas, que não valiam muita coisa, mas para ela aquilo era tudo que ela tinha, era o sustento dela. 2 moedas, era o sustento dela, era o que ela tinha, e ela deu. E Jesus falou assim, essa contribuição, apesar de ser pequena, vale muito mais do que essa contribuição que vocês, hipócritas, estão fazendo aí só para que os outros vejam quanto você está colocando lá no gasofilácio. Essa contribuição dela é porque é o que ela tinha, né? Não o que ela podia, mais até do que ela podia fazer, mas ela fez aquilo na confiança de que Deus iria suprir as necessidades dele. Então Deus não está esperando que a gente contribua quando a gente tiver, se a gente tiver, ou quanto a gente vai ter, mas Ele está nos incitando a que através de Paulo, que a nossa contribuição tem que ser agora, não importa o seu tamanho, ou aquilo que você pode dizer. Veja o que ele fala no verso 11 e 12. Agora completem a obra para que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo êxito em concluí-la, de acordo com os bens que vocês possuem. Não precisa dar mais, mas administra os bens que Deus já te deu e contribua para o crescimento do reino. Porque se há prontidão, a contribuição é aceitável de acordo com aquilo que tem e não de acordo com o que não tem. Então veja que Deus não está pedindo mais do que nós já temos. Eu não posso contribuir porque eu sou pobre. Não é verdade. Deus não está pedindo que você dê grandes quantias, mas que você participe do sustento da obra. O outro ponto que Paulo nos mostra através da leitura desses 2 capítulos, está no verso 2 do capítulo 8. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Então, doutrina da contribuição é também generosidade. A Macedônia, como falei, era rica, mas o povo era pobre. Ter pouco não significa ser generoso, ter muito não significa ser generoso, mas é como a gente se coloca diante daquele fato de que nós precisamos
contribuir para o crescimento de Deus. E o próprio exemplo é o Senhor Jesus, como o apóstolo Paulo está falando no verso 9. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que, por meio da sua promessa, vocês se tornassem ricos. Ele não está falando aqui de riqueza material, mas está falando de tudo que Jesus fez por nós. É infinitamente maior do que aquilo que nós podemos fazer pela obra dele. Outra característica da teologia da contribuição é que ela é uma dedicação ao Senhor, e o verso 5 nos dá essa característica. E não somente fizeram, estamos falando da igreja de Macedônia, Paulo falando aos Coríntios sobre a igreja de Macedônia, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor, e depois a nós, através das ofertas, né, pela vontade de Deus. Então os macedônios, eles não estavam preocupados em serem os primeiros a colocar a grana deles no gasofilácio para que a obra do Senhor continuasse, mas eles estavam se entregando ao Senhor. E quando eu me entrego ao Senhor com interesse de alma, quando eu olho para o reino de Deus como prioridade da minha vida, a contribuição é uma dedicação ao Senhor. Eu não estou aqui entregando uma parte do meu salário, uma parte dos meus ganhos, uma parte dos meus bens. Eu estou me entregando ao Senhor. Essa dedicação que a gente queria fazer, e tenho certeza que se você vem aqui só para ter o seu nome na lista lá, não fique preocupado, porque a gente está participando aí do Conselho Fiscal, mas a gente nem olha as listagens de quem contribui, quem nem contribui, nem nada, né? Mas não fica fazendo comparação, não fica fazendo especulação, porque Deus não está preocupado com isso, não é? Deus está preocupado que você deposite primeira coisa aqui, a sua vida. Ele quer a minha vida, quer a sua vida. O dinheiro é algo que eu posso dar ou não dar, mas Ele quer a minha vida. E ao entregar a minha vida aqui no altar do Senhor, não é? Eu vou estar consciente de que eu preciso contribuir para que a obra dele se expanda. Então é um ato de devoção. A contribuição também deve ser feita com alegria. No capítulo 9, verso 7 diz: cada um dê, e aqui essa palavra de dar, ela tem a ideia de semear, né? Conforme determinou no seu coração, não com pesar ou obrigação. Pô, caramba, eu vou deixar 10% do meu 5%, 8%, 20%, sei lá quanto você propôs no seu coração aqui dentro para a obra da igreja. Não é isso, né? Mas dar com alegria, sabendo que Deus ama ao que se entrega com alegria. Não só entrega o seu dinheiro, mas se entrega com alegria. E por quê? Porque reconhecer que o suprimento é para Deus, é para a obra dele, é para o reino dele. Então, participar disso é uma alegria, um ato voluntário, não por pressão, não por medo de que vai acontecer alguma coisa na nossa vida. A contribuição também contém um princípio de retribuição, é o que eu consigo ver aqui no verso 9. E Deus é poderoso para fazer que toda a graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo que é necessário, vocês transbordem em toda a boa obra. O fato de aquele povo contribuir, ele está dizendo, Deus vai fazer com que vocês tenham tudo que é necessário, é o que Paulo está falando aqui. Tudo que é necessário vai fazer. Então não se preocupe com os 10, 15, 5, 20%, sei lá, aquilo que você resolveu contribuir com generosidade e alegria. Não se preocupe com isso. Não vai faltar para você. Sabe por quê? Porque às vezes a gente fica pensando assim, puxa vida, 15% para a obra do Senhor. Esse 15% vai me fazer falta. Porque acho que pouca gente tem dinheiro sobrando, né? Então, assim, qualquer dinheiro faz falta para a gente. Mas, gente, se eu resolvo no meu coração de dar 15% do meu salário, sei lá, vamos dizer assim, né, para a obra do Senhor, eu vou ficar com 85%. Puxa vida, mas esses 15% eu podia fazer isso. A mente da gente passa por aí, a minha mente passa por aí. Né? Mas quando a gente lembra o que Deus fez por nós e lembra também que tem essa promessa de que Ele vai suprir todas as minhas necessidades, o que acontece? Os 85% com Deus
vale muito mais do que os 100% sem Deus. Então a gente vai descansar nessa promessa de que contribuição também tem a promessa de que Deus vai nos suprir em tudo o que nós necessitamos. Contribuição também é uma geração, é um gerador de louvor. A gente pode ler no verso 13 do capítulo 9, por meio desta prova de serviço ministerial, que foram a contribuição dos macedônios, outras pessoas louvarão a Deus, pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo. O ato de contribuir é uma confissão de que nós estamos dando prioridade ao reino de Deus. E pela generosidade de vocês em compartilharem seus bens com eles e com todos os outros, eles vão glorificar a Deus, mesmo sem nos conhecer. Mesmo sem nos conhecer. As pessoas beneficiadas com a sua contribuição, além de louvar a Deus, sabe o que mais? Veja o verso 14, nas orações que elas fazem por vocês, eles estarão cheios de amor por vocês, por causa da insuperável graça que Deus tem dado a vocês. Então, quando alguém lá em Piedade vai estar olhando para aqueles nossos irmãos que estão nos representando lá, né, vão estar nos abençoando, vão estar orando pela nossa igreja, vão estar agradecendo a Deus pela nossa igreja, por mim e por você, que nem demos as caras lá, não é? Mas a gente, de uma maneira ou de outra, está contribuindo para que a palavra do Evangelho alcance aquelas pessoas, que as igrejas de lá se fortaleçam. Nós estamos juntos com eles lá, por causa da nossa contribuição e da nossa generosidade. Com isso, eu queria trazer uma palavra muito rápida, né, sobre as finanças da nossa igreja. Não vou falar aqui de relatório financeiro e nem nada, mas por que a gente tem que contribuir com o ministério local? Hoje, a nossa igreja está assim, financeiramente, andando numa linha muito estreita com alguma bondade, né? Fazendo muito esforço para não gastar mais do que os ingressos que acontecem com os dízimos e ofertas. Nós estamos nessa situação. A gente está acompanhando no Conselho Fiscal, tomando algumas medidas para essas coisas, para minimizar isso, mas a gente está vivendo em crise, como talvez cada um de nós aqui está passando por momentos de crise, por causa da crise que o país atravessa. A nossa igreja também está, né? Então é preciso que a gente tenha consciência dessa teologia da contribuição, para então ver qual que é o nosso papel nesse ministério local. Qual que é o nosso papel? Eu estou cumprindo com o meu papel diante dessas características que a gente viu da teologia da contribuição? Eu estou cumprindo o meu papel para com esta igreja ou não? A gente não está falando aqui de, eu vou ajudar porque precisa pagar a conta de luz da igreja, porque precisa pagar a limpeza da igreja, porque alguém preparou esse ambiente aqui para nós estarmos aqui. Isso aqui está tudo bonitinho, bacana, tudo mais, porque alguém preparou. E sabe por que alguém preparou? Porque eu e você estamos contribuindo para isso. Nós deixamos os nossos dízimos e as nossas ofertas aqui e as coisas acontecem, as programações acontecem, as pessoas estão cuidando do ambiente, o ambiente não deixa de ser um patrimônio da própria igreja, não é porque recebemos ajuda de outras pessoas, somos nós que estamos fazendo isso. Então nós temos que ter a consciência de que não se trata de contribuir por contribuir, não se trata de contribuir para pagar a conta de luz, para pagar a pintura do templo, não se trata disso, mas se trata de nos dedicarmos ao Senhor, de dedicar os nossos bens, as nossas contribuições ao Senhor. E sabe por quê? Porque nós deixamos de fazer algumas coisas, de novo como Conselho Fiscal, já vou terminar, viu, Edilson? De novo como Conselho Fiscal, nós temos visto alguns departamentos que gostariam de fazer algumas coisas muito importantes para a obra do Senhor aqui na nossa igreja, mas eles não conseguem, porque não tem recursos. Então a gente vê uma situação deficitária no departamento infantil,
que precisa de muitos recursos e a gente não consegue direcionar recursos lá porque os ingressos de dízimos e ofertas estão baixos. Então, o que cabe aqui não é jogar um peso na consciência de vocês. Não é isso que eu quero, porque não foi isso que Deus está ensinando na Bíblia, não foi isso que Paulo ensinou aqui em 2 Coríntios, mas que a gente olhe para 2 Coríntios 8 e 9, diante da responsabilidade que nós temos com esse ministério local aqui. E fiquemos tranquilos, e doemos com alegria e com generosidade, sabendo que o Senhor vai suprir as nossas necessidades, né? E colocar sempre pensando o seguinte: em primeiro lugar, o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Nenhuma contribuição que vise a obra do Senhor, ela deve ser considerada como desperdício. Isso lembra aquela situação em que uma mulher se aproximou de Jesus com um vaso caríssimo de perfume. Os estudiosos da época estimam que aquilo valia cerca de 20 mil reais, aquele vaso de alabastro com perfume que está contado nos evangelhos, em Mateus capítulo 26. Ela se aproxima e ela derrama aquele perfume aos pés de Jesus. As pessoas que estavam em volta disseram: mas que absurdo, que desperdício é esse? Podia ter vendido isso aí e dado dinheiro aos pobres. E Jesus disse: não, o que essa mulher fez será lembrado agora e por todas as gerações. E nós estamos lembrando disso agora, né? Nós estamos lembrando disso agora. Por quê? Porque ela está me preparando para a minha morte. Jesus, em primeiro lugar, buscando o reino de Deus, prioridade de dedicação de bens, prioridade de mordomia dos nossos bens. Esse deve ser a nossa visão sobre dinheiro, bens materiais, riquezas que nós podemos adquirir, que nós podemos possuir. Essa deve ser a nossa visão, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as demais coisas, não só materiais, mas todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Quero convidar você a baixar sua cabeça agora e a gente vai orar. A gente vai orar lembrando de tudo que Deus falou para a gente nessa manhã e que nós possamos confrontar as nossas atitudes diante daquilo que a gente ouviu, que a gente aprendeu. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor nos dá o privilégio de estarmos aqui na Tua casa hoje. O Senhor nos dá o privilégio de abrirmos a Tua palavra e olharmos para ela, para um assunto que muitas vezes é incômodo e é delicado, mas o Senhor nos esclarece com o Teu Santo Espírito que o Senhor quer a dedicação da nossa vida ao Senhor. O Senhor não está interessado no nosso dinheiro, na nossa riqueza, na nossa falta de riqueza às vezes, não. O Senhor está interessado em nós, e o Senhor nos alcançou, por isso mandou Seu Filho Jesus Cristo, nos alcançou. E agora aqui nós queremos fazer uma dedicação de vida, e que se isso resultar na nossa decisão de contribuir mais para com o Teu reino, que nós façamos com generosidade, alegria e como atitude de devoção da nossa vida ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.